compartilhar com vocês algumas coisas do Senhor. E gostaria de compartilhar o livro de Apocalipse, capítulo 9, capítulo 7, do 9 ao 11, que diz assim, só prestar atenção. Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais ou seres viventes, e prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus. Deus, nós damos graças, Senhor, louvamos o Teu nome, Pai, porque nós vivemos para isso, nós amamos isso, nós ansiamos isso, e nós temos trabalhado por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de, hoje é um dia de batismo, né? Não, vamos falar sobre batismo. E eu gostaria de falar do batismo sobre 2 perspectivas. Né? Primeiro, da perspectiva de nós. Da perspectiva de cada um que trabalhou para que essas pessoas fossem batizadas. Elas vão estar descendo as águas junto com a gente. Então, eu não vou estar particularmente batizando ninguém. Cada um que discipulou aquela pessoa, que acompanhou, que levou ela a Jesus, vai estar acompanhando ela. E isso significa que nós estamos trabalhando. Amém? O texto que eu li diz que vai chegar diante do trono de Deus uma multidão de pessoas, de gente, de vestes brancas, com palmas nas mãos. E essas pessoas vão se inclinar diante de Deus e reconhecer o senhorio dele. E o que nós estamos fazendo aqui, da perspectiva de alguém que leva alguém, que conduz alguém a Jesus, é contribuir para com que essa multidão se agregue e aumente. Amém? Então, todo trabalho não é em vão. Nós estamos trabalhando com um propósito. Nós não somos pessoas que você pergunta, qual o propósito da sua vida? O cara não sabe. Sabe? E é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade que ninguém sabe o que vai fazer. Você pergunta para um adolescente, o que você vai estudar? Ele tem pelo menos 30 opções diferentes. Ele não sabe quem ele quer ser. Ele não sabe quem ele quer ser profissionalmente. Na verdade, nunca, e isso não é exclusividade de uma pessoa, isso é da toda a geração. Mas nós somos alguém, somos um povo que estamos trabalhando, nós somos melhor que ninguém, não somos diferentes de ninguém, mas nós temos um propósito. Qual é o nosso propósito? Aumentar a família. A família, aumentar essa multidão que vai chegar diante de Deus e do trono e reconhecer que Ele é Senhor do universo. Amém? Em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a última ordem que Jesus deixou. Então, nós estamos cumprindo uma ordem. Amém, queridos? E no final do dia, servo inútil, porque só fez o que foi mandado. A palavra de Deus diz isso. Mas nós estamos simplesmente fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Isso da perspectiva de quem está levando essas pessoas a encontrar Deus.
E é isso que nós estamos fazendo aqui, preparando uma grande multidão para chegar diante do poder. Amém? Agora, da perspectiva dos que vão batizar, o que significa? É muito confuso, né? Eu estava conversando com algumas pessoas e aí eles falam um monte de coisa. E são tudo bonito, as boas palavras que eles estão dizendo, mas batismo é algo específico. Batismo é algo muito específico e eu acho que a gente deveria ter entendimento do que a gente está fazendo. Né? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é João 3, 22 e 23, que diz assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles, com quem? Com os discípulos, e batizava. Então, nós estamos fazendo, vocês estão fazendo aqui algo que Jesus quer que todos nós façamos. Amém? E aí a gente vai ver uma contrapartida muito interessante, porque tem diferença do batismo de Jesus para o batismo de João. Tá? Não tem tempo para falar sobre tudo isso, mas existe diferença. E aí fala assim, ora, o versículo 23, João Batista também em Enom, junto a Salim, batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas e vinham ali e eram batizados. E aí por muito tempo o pessoal fala, não, para batizar tem que ter um monte de água. É necessário ter água. Agora por que tem que ter água? A gente não entende da simbologia das coisas, a gente acha que é água por água, e é água e água que é batismo. O batismo não é água. A água para o judeu, santificação para o judeu significava limpeza, higiene. Imagina um povo que não tem noção de higiene, porque há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Então toda a santificação que você vai ver, tipologia de santificação no Velho Testamento é lavar as mãos, tem a ver com purificação, com limpeza, com higiene. Talvez Jesus usaria outros produtos, né? Nós não vamos entrar nisso aqui porque Jesus não vai falar outras coisas. Mas o que ele está querendo dizer não é questão de água em si, está falando da purificação, de estar limpo. Só para você ter ideia, Pedro chega para Jesus, não, você não vai lavar meus pés. Jesus fala, cara, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo no meu reino. E ele fala, não, Jesus, eu lavo todo o corpo. Ele falou, peraí, você já foi lavado pela palavra que eu vos tenho ensinado. Amém? Então não é água em si, a água é uma simbologia. Amém? Então tanto Jesus quanto João Batista começou, o batismo na água começou em João Batista, e Jesus, cumprindo toda a justiça, tanto foi batizado como batizado. Amém? Então joga por terra qual a forma de água, ou quanto de água tem que ter. Né? Se bem que na cruz não tinha água nenhuma, né? E quando a gente vai lá para o eunuco, Filipe está lá, Deus leva Filipe a conversar com o eunuco, e aí o eunuco começa a correr, e aí eu viajo na maionese, falo que ele está flutuando numa prancha de surf, mas isso é heresia minha. E aí ele pergunta para o eunuco assim na carruagem, entendes o que lê? E ele fala assim, cara, como é que eu vou entender se não tem quem me explica? E aí eles param num deserto, está num deserto, tá, queridos? Aí tinha água lá, mas qual a quantidade de água que tinha lá? Nós precisamos desmistificar essas coisas para a gente entender o que é batismo. Amém? E nós não somos contra batizar nas águas, porque a gente batiza nas águas. Nós só queremos desmistificar isso aí. Então não é um tanto de água, se é uma caneca, se é um litro, se é 50 mil litros, não sei quantos mil litros tem aqui. Nós deveríamos ter esvaziado e medir direitinho para saber o quanto dá, para ver se credencial é para batizar. Então isso são coisas de homens, ignorância de quem não lê direito, são geracional. Então batismo não tem nada a ver com quantidade de água. A água é uma simbologia da santificação. Amém? Glória a Deus. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E Deus, perdão, estou lendo no lugar errado.
A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. Então, duas coisas que a gente precisa para ser salvo. A gente precisa crer, não basta falar assim, eu aceito Jesus. Isso é legal, porque quando eu aceito Jesus publicamente, ou até mesmo num batismo, isso serve de testemunho. Isso é evangelístico. Isso serve para os amigos, para a família, falar assim, não, agora eu posso esperar algo diferente desse camarada, porque ele mudou. Então é algo evangelístico e testemunhal. Testemunha algo. Uma mudança de natureza. Né? Então, duas coisas a gente precisa. A gente precisa crer e a gente precisa testemunhar. Precisa falar. Precisa anunciar. Então, um sem o outro não funciona. Né? Agora, já lá em Atos 2, 37 a 41, nós já estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Você vai ver que segue uma linha condutora, não muda. Não muda. Tudo que Deus tinha em mente, Deus não mudou, não arrependeu, falou, não, está errado aqui, deixa eu consertar isso aqui. Deus não tem desse negócio, Deus não acorda atrasado, Deus não lê assim rápido e não entendeu, nada disso. Tudo tem que fazer sentido, umas coisas tem que encaixar com a outra. Às vezes o entendimento da gente é falho, é limitado. Então agora você vai ver aqui em Atos, Pedro pregando. Então diz assim, ó, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos seus demais apóstolos, que faremos, homens, irmãos? E diz Pedro, arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis do dom do Espírito Santo. Então continua na mesma linha. Então a nova aliança continua batizando do mesmo jeito. Não a igreja, tá, querido? O novo pacto. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então você vai ver que continuou sendo um procedimento da igreja. A igreja agora já está sendo estipulada, estabelecida. Mateus 3:1, João testifica a respeito de Jesus. Ele está lá batizando, porque ele foi o precursor de Jesus. E aí ele começa a explicar para os discípulos dele, não, os discípulos de João, não de Jesus, né? E fala assim, ó, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Amém? Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas ou as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Está vendo como é que as coisas começam a tomar forma? João 3:1-8, Jesus encontra com um cara chamado Nicodemos. Nicodemos era um cara zeloso das coisas de Deus. Ele era um senador, conhecedor da lei, um cara assim. E aí ele encontra com Jesus de noite porque ele estava com vergonha, mas ele queria conhecer a verdade. Na verdade, ele não tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Então ele foi às escondidas encontrar com Jesus. Né? Talvez eu fizesse até pior que ele. Não é sobre isso que nós queremos falar. E aí, ele fala assim, ó, o texto fala assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu Jesus,
disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a primeira... Esse cara conhecia o batismo de João? Conhecia. E aí agora Jesus está falando para ele de um novo nascimento. E disse-lhes Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho, porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. Então tem que nascer de quê? Da água e do Espírito. Amém, querido? Está falando de quê? Do novo nascimento. Quem nunca ouviu falar sobre o novo nascimento? Está falando de nascer da água e do Espírito. O batismo de João e o batismo de Cristo. A água lava, a água santifica, a água purifica. Não te maravilhes de ter-te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus quer pegar vocês de jeito e conduzir vocês de uma forma que vocês não têm noção nem por onde começa, nem onde termina. Amém. E é isso que é ser conduzido. E é isso que é ter alguém que seja o Senhor na sua vida, que se assente na cadeira do seu homem interior e domine isso e diga para onde você vai. Vocês não têm mais direção a não ser do Espírito. Toda vez que alguém que se professa servo de Deus fica fazendo planos, ele não entendeu quem é que governa a vida dele. E é isso que esse texto está falando aqui. Quem é levado pelo Espírito não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Deus quer transformar as nossas vidas. Amém? Para terminar, Romanos 6, 4 a 11, fala sobre o batismo de Cristo. Capítulo 5, termina falando sobre a graça. E aí o 6º capítulo de Romanos começa assim: de sorte que fomos sepultados, no verso 4, com ele pelo batismo. Ó, então, o batismo tem uma tipificação. Não é simplesmente dar um mergulho na piscina ou tomar uma caneca d'água na cabeça ou um baforada de água. Com respeito a todas as religiões, não tem nada a ver com água, tem a ver com simbologia. Todos três estão certos, desde que produza o que a Bíblia diz que tem que produzir. Amém? Nós não estamos falando que o batismo tem que ser por aspersão ou por imersão. Nós estamos falando que o batismo tem que transformar a sua vida. Amém. E isso é bíblico. Cada um tem uma interpretação. Eu gosto de deixar isso muito, muito claro para não haver divisões entre o corpo. A gente é muito cheio de nada, muito cheio de divisões. O que Deus quer produzir em nós é uma mudança de natureza. E o capítulo 7, verso 1, diz que uma lei, não sabeis vós que enquanto um homem vive, ele está debaixo da lei que domina ele só pode estar livre depois que ele morre. E aí o verso 2 fala sobre a lei matrimonial, mas não está querendo falar sobre casamento. Está falando sobre lei. A lei do pecado da morte versus a lei da vida, que é Cristo Jesus. E para você viver fora da lei do pecado e da morte, você precisa morrer. De novo, isso é simbólico, amém, querido? Ninguém que vai pular do terceiro andar para morrer, não. É simbólico, isso é simbolismo. O que significa? Para você viver, Davi falou assim: em pecado me concebeu minha mãe, porque quando o homem pecou,
a natureza de Deus, a semelhança de Deus foi afastada do homem, porque o pecado separa o homem de Deus. E agora o homem é gerado em pecado, mas esse pecado, essa lei do pecado, não pode mais dominar o homem, uma vez que ele morre em Cristo Jesus. Amém. Paulo está falando isso aqui. Nós fomos sepultados com Cristo na sua morte, fomos batizados com ele, fomos plantados com ele. Então, quando Jesus morre no Calvário, lá na cruz do Calvário, não na igreja batista do Calvário, lá na cruz do Calvário, desde a eternidade, porque isso foi concluído há 2000 anos atrás, mas isso foi pensado, concebido na eternidade. Nós fomos plantados com Cristo na sua morte. Agora essa lei do pecado e da morte não tem mais domínio sobre nós. O pecado na vida do cristão passa a ser algo acidental, algo de percurso. O homem não, o diabo, a carne não é o diabo. A carne não mais tem domínio sobre a vida do homem, porque ele morreu para as coisas desse mundo, para as coisas carnais. Porque se fomos batizados, plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição. Amém? Amém. Então eu vou falar só um diferencialzinho entre a justificação e a redenção. Muitas vezes a gente mistura as coisas. A gente não entende. E isso, a falta de entendimento, faz com que a gente cometa erros. Justificação foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Uma vez que você reconhece Jesus como Salvador da sua vida, que você é incapaz, você já tentou, mas você está assim, você reconheceu, você está justificado. Você foi justificado lá na cruz do Calvário, 2000 anos atrás. Isso é justificação. Agora começa um processo na vida de vocês, de redenção. Sabe, essa luz, o Espírito Santo de Deus dentro de nós, vai precisar de crescer, e nós vamos precisar de dar espaço para a luz de Deus crescer. E onde a luz chega, a trevas tem que dissipar, porque trevas é ausência de luz. As trevas não foram formadas. Você lê a Bíblia, em momento algum Deus formou trevas. Trevas é simplesmente ausência de luz. E uma vez que essa luz vai penetrando o seu homem interior, vai dominando, vai governando áreas da sua vida, você vai permitindo que a luz de Deus vai chegando, e aquele lugar ali fica iluminado. Isso é um processo. Está conversando com você ontem? Paulo fala de um processo de aperfeiçoamento. Paulo fala assim, fala para os Gálatas, ô Gálatas, vocês estão, cara, eu ensinei tudo isso para vocês, e agora de novo eu vou sofrer dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Cristo precisa ser formado em nós. Isso é uma regeneração, porque com o pecado nós perdemos a semelhança de Deus. E agora Jesus veio, nos enxertou em Deus de novo através da adoção, e isso é tremendo, a adoção. E agora em Cristo nós somos regenerados. A semelhança de Deus. Isso é um processo. Então, entenda isso. Porque isso é muito importante para a gente não descer da esteira. Né? Porque saguões grandão lá dos aeroportos, pelo menos de Miami, tem em São Paulo, não lembro se tem. Tem também? Muito grande. Você olha assim, às vezes tem que andar aí 5 km dentro do aeroporto, parece brincadeira. E aí você sobe em cima de uma esteira, igual uma escada rolante. E aí, se você não descer dessa esteira, você vai chegar lá onde é proposto você chegar. E se você der alguns passos de fé, andar na esteira, você vai andar muito rápido. Mas isso aí é voluntário. E é um processo individual de cada um. Mas se você não descer da esteira, você vai chegar lá. Então, gostaria de deixar para vocês isso aqui, para vocês entenderem isso. Não desçam da esteira. Deixa Deus trabalhar a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Deixa os processos da vida te levar aonde Deus quer te levar. Você precisa ser batizado com fogo.
da purificação. Amém? Não desça da esteira. A chapa está quente? Procura a família. Nós somos uma família. Não é para sumir, não é para esconder, não é para desligar o celular, é para procurar a família. É para escutar, é para ser abraçado, é para ser amado, é para ser abençoado. Família não despreza a família. Qual o pai que o filho pisa na bola, qual o filho que nunca pisou na bola e o pai vai embora, quer ficar aqui em casa mais não. Você pode tirar meu nome, pode contratar um advogado, você não tem grana mesmo. Contratar um advogado para tirar o meu nome do seio. O pai não faz isso. E a gente vê muitas vezes pessoas se submetendo às coisas por causa dos filhos. Você fala assim, como é que essa pessoa foi capaz de se submeter a isso? Então eu queria dizer para vocês que vocês têm uma família. E isso, essa família não substitui a sua família biológica, amém? Nós aqui não dividimos família. Nós agregamos a família. Agora, através de vocês, nós também somos família da família de vocês. Amém? Nós não dividimos família. Mas eu queria dizer que nós estamos aqui para nos momentos mais difíceis de vocês. Nos pegamos, você pode ir para a praia. Igual que tiver a chapa estiver quente, nós estamos aqui. Amém? E nós não dizemos que isso vai ser fácil, que isso nunca é fácil. Mas isso é o que uma família faz. Amém? Então, o passo que vocês estão dando hoje é o primeiro, é como se a bola estivesse no meio de campo, o juiz desse um apito e você desse um chute. Não pense que você vai, é só o primeiro treino. Você vai precisar de aprender. Seja ensinado. Seja ensinado. Vocês precisam aprender. E vão aprender a ensinar os outros. Nós vamos ensinar aquilo que a gente aprendeu. É uma família. Amém? Você já viu, só para terminar, regra no banheiro da casa da família da gente assim, levanta o tampo, faz isso. Alguma casa tem isso? Na empresa é normal, né? Mas na casa não é normal isso numa casa. Só se tiver alguma exceção. Mas na maioria das casas isso não pode até ter, né? Às vezes a mulher quase divorcia do cara porque o cara não tem consciência. Né? Mas ele vai aprender. Né? Não ponha toalha molhada em cima da cama. Isso é a maior causa de divórcio do mundo. Mas você não vai ter escrito lá, ó, por favor, não colocar. A mulher chega, escreve assim, põe lá no quarto. Direitinho, não ponha toalha molhada em cima da cama. Isso é coisa que sua mãe tinha que ter ensinado, né? Então isso é aprendido no dia a dia. São aprendidos no dia a dia. Amém? Então nós vamos estar passando para o processo do batismo agora, que é uma simbologia do que vocês vão estar vivendo daqui para frente. Amém?